Olá, vamos falar hoje no nosso vídeo 2 sobre a complexidade, né, que constitui o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, da questão da interdependência que existe, né, entre os fluxos e os elementos que compõem um sistema dinâmico complexo. Lembro a vocês que todo sistema dinâmico complexo ele é constituído por subsistemas, ou seja, por elementos que também são sistemas dinâmicos complexos. Né? Então, considerando aqui o sistema dinâmico complexo, aula de língua estrangeira, então dentro desse sistema, né, a gente vai ter um professor, pelo menos um professor e vários estudantes interagindo internamente uns com os outros e também considerando as questões do contexto, né? Eles interagem de maneira ecológica, de maneira orgânica, né? Eles funcionam como um grupo. Veja bem, quando a gente fala do fazer do professor, ou quando a gente vai falar da aprendizagem, né, da forma como que acontece ali a aprendizagem por cada um daqueles estudantes, o que a gente pensa é que esses processos acontecem pela ação e reação constante que há entre essas pessoas, esses agentes, né? O professor prepara lá a sua aula, ele propõe atividades, ele leva material, ele então propõe práticas dinâmicas aos estudantes e esses estudantes aceitam completamente, aceitam até certo ponto, não aceitam essas práticas, essas atividades, essas dinâmicas, mas eles se colocam, eles começam a negociar aquela aula. Né? Então, a relação que se estabelece ali, né, o fazer do professor, ele não é individual, ele não é autônomo. Ele, na verdade, ele é dependente das relações que se estabelecem. E da mesma forma, cada estudante ali aprende num ritmo próprio, de uma maneira individual, mas também em função das interações que acontecem ali. Então, também essa aprendizagem de cada indivíduo, ela é dependente do que foi proposto pelo professor e do que efetivamente acontece ali naquele grupo, né? Então, o que a gente percebe é que essa relação orgânica, né, desses elementos, né, e aí com suas expectativas, valores, sentimentos, pensamentos, então nesse fluxo de ação e reação, e aí ações geram reações que vão gerar também retroações. Essas retroações, porque eu estou falando assim, é porque a ação gera reação e essa reação também retroalimenta o sistema, né? Elas vão produzindo, como ondas mesmo, né? O sistema, esse é o comportamento do sistema, ele vai evoluindo como ondas. Então a aula vai emergindo desse fluxo aí de interações. Então, o professor, a prática do professor, né, a atuação, o fazer do professor, ele vai emergindo como resultado dessas interações. Da mesma forma que cada estudante vai aprendendo, né, a partir da experiência vivenciada ali, como resultado, a aprendizagem também é a emergência dessa interação orgânica. Então, cada elemento do sistema, e observe que a gente tem aí, né, condição de pensar em vários elementos desse sistema, não só professores e estudantes, mas todo a complexidade que envolve o professor e cada um dos estudantes, né? Também nesse espectro a gente também pensa que existem relações orgânicas em ação e reação, quer dizer, está tudo em interação, e tudo isso, todo esse sistema em interação resulta, viabiliza
a emergência do que no finalzinho lá a gente vai poder dizer que foi a aula dada, que foi o fazer do professor, o que o professor fez nessa aula e o que efetivamente cada estudante conseguiu aprender dessa aula, né? Se é que isso é possível, né? Se é que a gente tem como mensurar, perceber isso. Nem o próprio estudante que vivenciou os processos dá conta de explicar o processo como um todo, né? Na verdade, é por isso que é complexo, né? É porque tem muitas coisas envolvidas e todas em interação e interações não previsíveis, e, né? Mas é dessa forma, pessoal, que o conhecimento é construído, né? E lembra vocês que cada um desses agentes, se eles forem tomados individualmente, eles agem de uma forma, a gente tem um padrão de comportamento. Mas quando colocados em uma turma, esse padrão muda completamente. Então a relação passa a ser uma relação de interdependência e esse grupo ele se torna um organismo vivo. Ele funciona enquanto um organismo que tem toda essa dinâmica e é dessa dinâmica que gera o que a gente está falando, que é o que nos interessa, que é o ensino e a aprendizagem. Por hoje eu vou ficar por aqui para não me estender. Amanhã a gente continua com o nosso próximo característica, nossa próxima característica. Obrigada, pessoal.